Nesta altura, é preciso se perguntar: como toda a história envolvendo aliens e OVNIs se encaixaria nos mitos das centenas de culturas que relataram histórias de dragões, serpentes, dos monstros quimeras de animais e homens, dos heróis da antiguidade, nas histórias de seres humanos com poderes e força extraordinária, que teriam sido eliminados em grande parte no Dia dos Mortos, no 2 de novembro. Como a história contada até recentemente, que dizia que os homens, mesmo depois do chamado dilúvio universal, ainda assim conviveram com um restante destes seres, se encaixa em toda esta trama. Bom, a tese levantada por muitos teóricos é que estes seres ditos demoníacos, que no passado foram retratados como devoradores de homens, enfim, que estes seres não teriam sido de todo eliminados, mas que, perdendo sua guerra nas estrelas, depois passaram a ser acuados e se esconderam nas profundezas das cavernas, na Terra também, especialmente quando começou a ser encampada a guerra que supostamente recomeçou após o dilúvio através de Josué, chamado por alguns de Sicário de Deus, por ter caçado e exterminado os chamados gigantes e outras criaturas monstruosas em seu tempo. Nesta tese, os OVNIs seriam uma desculpa para que estes seres restantes, e ora escondidos, pudessem ressurgir aos olhos da humanidade de suas covas, simulando estar descendo dos céus, para então finalmente poderem reabrir o abismo para resgatar o restante de sua espécie aprisionada desde o 2 de novembro, o Dia dos Mortos. Surgiriam com milagres supostamente sobrenaturais, com aparência de sobrenaturais, levando os homens direto à adoração destes deuses, entre aspas, que, segundo se entende da crença da elite, já teriam governado diretamente, sem intermediários, no mundo antigo. Esse seria precisamente o resultado planejado com os ditos extraterrestres e os OVNIs. A chocante realidade seria que, se tudo isto estiver mesmo ocorrendo, então estão sendo manipulados os eventos mundiais para alcançar-se um governo mundial, uma economia e religião únicos por meio de vários braços diferentes, várias sociedades secretas, o comunismo, o nazismo, movimentos da nova era, OVNIs e tantos outros que você tem visto ao longo de sua peregrinação neste bizarro mundo oculto da maioria. A fusão final está quase completa. Nesta tese, extraterrestres e OVNIs não são nada mais do que os seres mitológicos, os anjos caídos, ou demônios, se você preferir, que receberam a permissão de se manifestarem nesta época final em nossa realidade. Se toda esta tese estiver correta, você percebe como a vasta maioria da população mundial estaria pronta para ser enganada? O autor David Lewis afirma em seu livro UFO and the Time Delusion que mesmo as pessoas que compreenderem tudo isto que você está contemplando agora, abre aspas, terão dificuldades em explicar a ideia da existência de demônios para as pessoas comuns que não são religiosas, e até certo ponto até para algumas pessoas religiosas. A maioria das pessoas tem pouca consciência a respeito de qualquer tipo de atividade sobrenatural. Fecha aspas. Uma vez que esta está, de muitos anos para cá, restrita a alguns círculos internos de conhecimento hermético e atividades controladas. Depois de um bombardeio midiático de décadas, as pessoas olham para fatos do passado e só conseguem enxergar escrituras sagradas e relatos históricos como sendo apenas um conjunto de mitos e lendas. Uma vez que as pessoas começam a aceitar a ideia de que seres sobrenaturais não existem, será fácil para quem eu gosto de chamar de o grande mágico de Oz passar para a próxima etapa. Convencer as pessoas de que a única realidade aceitável é aquela que pode ser experimentada por meio dos 5 sentidos.
Assim, a próxima etapa é convencer os homens de que se alguma coisa funciona, então deve ser verdade. Assim, os homens se tornam suscetíveis às atividades paranormais, pois o sistema de hipnose coletiva funciona com grande poder, é uma possessão coletiva. Portanto, esses homens são incapazes de identificar propriamente esse poder metafísico obscuro porque mentalmente já descartaram a possibilidade da existência de seres sobrenaturais. Finalmente, o coringa deste baralho começa a avançar em estágios de frequência e poder cada vez mais crescentes para essa enganação final a respeito destas histórias de alienígenas. O fenômeno dos extraterrestres e OVNIs começa a se manifestar com frequência cada vez maior. Como os homens não acreditam na existência de seres sobrenaturais, aceitam a realidade desses seres não como sendo anjos caídos ou os deuses da antiguidade mitológica, ou mesmo demônios, mas acreditando que são de uma raça alienígena vinda de outro planeta para nos ajudar. Afinal, eles serão vistos ou seriam vistos através de um dos 5 sentidos, a visão. Esse outro planeta de onde viriam seria supostamente mais avançado tecnológica e espiritualmente do que a Terra. Portanto, quando os supostos extraterrestres desse planeta mais avançado nos falarem sobre sua religião, esperam que nós a adotemos, rejeitando as nossas supostamente ignorantes, desinformadas e inadequadas religiões, principalmente tendo como alvo primordial a religião que se fundou em Jesus Cristo, evidentemente. Eles não dirão que na antiguidade houve uma guerra nos céus e que 1/3 dos anjos teria sido arrojado à terra e começaram a interagir com a humanidade, mas mudarão ligeiramente a narrativa. Dirão que, na antiguidade, entre aspas, o que houve foi uma guerra nas estrelas, uma Star Wars. Dirão ainda que extraterrestres visitaram a Terra e intervieram na história, dando ao homem mais conhecimento, com as quais ele pôde construir as maravilhas antigas, como as pirâmides, por exemplo. Ensinarão, como já ensinam, que os extraterrestres realizaram experiências genéticas que transformaram o homem da Idade da Pedra no homem moderno dos últimos milhares de anos, e com isso explicarão o chamado elo perdido, dizendo que isto foi um salto evolucionário provocado por manipulação genética. Não dirão que as várias espécies de hominídeos podem ter sido resultado de cruzamento genético entre o que as antigas escrituras chamaram de filhos de Deus e filhas dos homens. Não. Quando toda a humanidade estiver no meio do caos e destruição, que poderá ser talvez uma guerra de proporções mundiais, iniciada também talvez por grandes pandemias que desorganizariam todo o sistema na Terra, quando o roubo for eventualmente a regra geral, a destruição cobrir o mundo inteiro e a morte estiver às portas de todos, então a humanidade estará madura, então chegará o tempo do grande truque do mágico de Oz. Os chamados extraterrestres surgirão e dirão que vieram para intervir mais uma vez na história do mundo. Desta vez, eles dirão que a intervenção é para salvar o homem de si mesmo, de suas guerras e ódios, de seu analfabetismo espiritual e dos danos ao meio ambiente. Esses falsos extraterrestres conseguirão alcançar todos esses objetivos, levantando um homem que será imbuído com um nível especial de consciência do ocultismo que poderá levar o mundo ao mesmo grau de consciência. Logicamente, esse homem não será o verdadeiro Cristo, mas uma espécie de Cristo cósmico. Em minha opinião, este tal Cristo cósmico é exatamente aquela figura que aparecerá para levar os homens à rebelião e tentação final. E não é de nenhuma maneira o mesmo Cristo descrito nas Escrituras. Este Cristo cósmico está envolto com a ideia de conciliar a fé cristã com a ideia da evolução ampliada e da nova cosmologia. Esta ideia
diz que as raízes derradeiras do Messias não se encontram na Palestina do primeiro século, mas dentro de um processo de evolução cósmica que já existe há cerca de 13,7 bilhões de anos e no qual a humanidade precisaria ser inserida abraçando seus, abre aspas, irmãos extraterrestres, fecha aspas. Veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.